Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos. Agora é 10h07 da manhã, dia 12/7 de 2024. Quero trazer, como já falei no primeiro vídeo, alguns estudos e breves, né? Todos os estudos são breves, mas eu acho que dá partida um norte para aqueles que têm algumas dúvidas em relação ao período da lei, período da graça. Fica muito simples eu fazer uma pergunta como essa a respeito de que período da história nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no período da lei ou no período da graça? Obviamente os irmãos que estudam conhecem a palavra, e tem outros que conhecem, estudam, tem vários, né, muito mais do que eu, vão afirmar que nós vivemos no período da graça, né? Então, não teria relevância esse estudo, mas eu quero dizer que tem sim, né, grande relevância, porque nós podemos perceber que a maioria das igrejas, dos irmãos que se reúnem, né, as suas denominações ainda trazem costumes da velha aliança para dentro do corpo da Igreja de Cristo, que deveria estar vivendo exclusivamente a nova aliança, o período da graça. Muitos afirmam que a lei não foi abolida, né? Cristo não aboliu a lei, ele cumpriu, e realmente ele cumpriu, mas no cumprimento da lei ela foi abolida. E toda a lei, sem mencionar que a lei não foi feita para nós, como igreja hoje. A lei foi feita especificamente, exclusivamente a Israel, ao povo de Israel, por um determinado período até a vinda de Cristo Jesus. Então, lá no deserto, Moisés levou o povo, lá o Senhor deu os mandamentos e as leis, né, para que o povo pudesse ver sobre elas. E essa lei ela tem um intuito de mostrar para o homem, na verdade, o quanto o homem é incapaz de satisfazer a justiça de Deus. A lei ela foi feita para que fosse revelado no homem o pecado. É impossível qualquer homem cumprir a lei. Não existe nem um justo. Paulo diz, não existe um justo sequer. Ninguém que busque, ninguém que ame a Deus. O único justo e verdadeiro foi Jesus Cristo. Caso alguém fosse possível, né, que cumprisse toda a lei, não seria necessário a vinda de Jesus. Então é por isso que cotidianamente, né, a cada período ou a cada época, né, haviam sacrifícios a serem realizados. No todo o período da história de Israel, eles faziam sacrifícios para perdão dos seus pecados. Entrava o sacerdote no Santo dos Santos, e então ele se apresentava não sem sangue, a Deus para perdão dos seus pecados e o pecado do povo também. E isso findou com a vinda de Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio primeiramente para o seu povo, isso é bíblico. Ele não veio para todas as nações, ele primeiramente veio para o seu povo. Foi o cumpridor da lei, satisfazendo a vontade e a justiça de Deus. E após então isso, ele se entregou à morte em favor deles e de toda a humanidade, fazendo assim então que a lei fosse abolida, entrando um período de consciência, de graça, de conhecimento. Não mais uma lei escrita em pedras, mas uma lei escrita na pedra do nosso coração. Veja que quando ele fala lei escrita em pedra, não eram as 613 leis judaicas, eram os 10 mandamentos. Inclusive os 10 mandamentos se resumiram em amor, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. O Paulo disse, mas se não fosse a lei me dizer que não roubarás, como saberia eu, né, que estava errado e tal. Então, agora nós não temos mais a necessidade desses tipos de mandamentos escritos num tipo de ordenança. Mas agora, como está escrito em Hebreus, agora isso faz sentido na nossa mente. Porque a lei antiga, ela vinha para santificar, purificar, né, a carne
mas agora a graça veio para santificar e purificar e trazer consciência. Amém? Aquilo que a lei era impossível de fazer, então veio agora o Espírito de Deus, através do Espírito, que agora é possível realizar essa obra de transformação na nossa mente. Ok? Dando esse breve entendimento aí, eu quero fazer algumas leituras com os irmãos e quem puder anotar, depois também eu vou deixar o link, né, ou o arquivo, vou ver ainda, na descrição do vídeo para que vocês possam baixar e fazer as suas conferências na Bíblia, ok? Sobre sacrifícios em Levíticos 1,7 diz: E o povo de Israel era instruído a oferecer sacrifícios de animais como forma de expiação, a forma de expiar os seus pecados. Como eu falei, antes, até que viesse Jesus, então animais, sangue era derramado para memorial daquilo que haveria de vir, que era Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Obediência, em Deuteronômio 6, de 1 a 15, a lei de Deus enfatizava a necessidade de obediência absoluta aos seus mandamentos. Claro, a lei absoluta, né, o cumprimento absoluto, é justamente para enfatizar, eu vou reforçar, né, enfatizar a incapacidade do homem, de qualquer homem, de satisfazer a justiça de Deus. Estamos em pecado e estávamos, né, sem Deus, desviados de Deus. Então, Israel também não poderia se aproximar de Deus se não fosse através de um sacrifício, e aquilo tudo que eles faziam era um memorial, né? Então, eles tinham leis a serem cumpridas e assim era a ordenança de Deus, né? Eram leis naturais, né, que se cumpriam através de esforços. Então, e a Bíblia diz que ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, mas somente através de Cristo. E isso não se estende somente a nós hoje, depois da morte de Cristo. A morte de Cristo, por mais que ela tenha acontecido aqui na frente, ela salvou toda a humanidade desde o princípio, desde Adão até os dias de hoje e os dias que haverão de vir ainda. O sacrifício de Jesus foi completo em todo o período da história, desde o começo da criação. Rituais. Em Levíticos 23, a lei também incluía uma série de ritos e cerimônias, como o sábado e as festas sagradas. Tá? Então tinha as festas lá, Deus, se nós olharmos na Bíblia, Deus gostava de festa, né? Fazia o povo, claro que toda festa com honra, com amor, com respeito, com honras a Ele principalmente e lembranças a esse Deus maravilhoso. E essas festas eram festas de agradecimento por colheitas, por tempo bom, né? Pela graça de Deus que era manifesta pelo povo, saída do Egito e tudo mais. Tá? Aqui tem algumas informações minhas, caso alguém queira entrar em contato, por e-mail ou por telefone. Tem aqui um grupo do WhatsApp, como eu falei, depois eu vou deixar esse link do grupo, quem quiser participar de alguns estudos. Agora vamos a algumas leituras da Bíblia, né, da Palavra de Deus, também no Novo Testamento, falando sobre esse período da lei da graça e como devemos viver hoje e percebermos que estamos vivendo um período em que um pouco vivemos a lei do velho mandamento, né, da velha aliança, e um pouco vivemos a graça. E não é essa a vontade de Deus. E depois eu vou enfatizar os pontos onde nós estamos como igreja hoje falhando nessa questão. Tá? A lei da graça revelada por Jesus Cristo em João 1,17. Vamos então fazer a leitura de João 1,17. Okay? Eu vou abrir aqui a Bíblia King James. João, aqui, capítulo 1, verso 17. Vamos ver aqui. Se abriu João 1,17. João, capítulo 17, capítulo 1, verso 17 diz: Porque a lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés, mas a graça e verdade veio por meio de Cristo Jesus. Amém? Ok. Agora,
Então, a lei da graça revelada por Jesus. Porém, Jesus trouxe a graça e nós vivemos por ela. E ela é superior à antiga aliança dada a Moisés. Romanos. Vamos ler agora Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, aqui, verso 14. Verso 14. E vamos ver o que diz aqui. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Amém? Então veja só, nós não estamos mais sob o domínio da lei, mas o domínio da graça. Veja que esse texto aqui de Romanos, Paulo não está escrevendo, serve para o nosso entendimento, mas ele está escrevendo para judeus. Tanto que ele está dizendo, porque não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Serve para nós, mas ele está explicando isso para os judeus, que também vão ler e dizer, olha, nós não vivemos mais debaixo da graça. E nós que não éramos judeus, né? Aqui ele estava lendo para os judeus, né? E nós olhamos isso e entendemos, mas se eles que receberam a lei não estão debaixo, por que nós estaríamos? Então nós vivemos debaixo da graça e se optemos em não viver mais pela lei, com certeza não estamos pecando, porque a graça é superior à lei. Vivemos sobre ela, né? Sobre a tutela da lei, ou da graça, do Espírito, e não mais da velha aliança. Enquanto a antiga aliança exigia perfeita a nova lei, a obediência perfeita, a nova lei da graça oferece perdão e transformação pela fé em Cristo. Amém? Efésios 2,15. Vamos dar uma olhadinha em Efésios. Capítulo 2. Efésios. Aqui, Efésios 2:15. Vamos lá. Efésios. Pegou Efésios 1:15. Vamos botar para 2 aqui, ó. Pronto. 2:15. E diz assim, ó. Abolido na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, ele pregou a paz a vós que estáis longe e aos que estáis perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos, não da lei, e dos profetas, não da lei, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício, a igreja, bem ajustado, unida, cresce para o cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito Santo. Amém? Veja que eu estou lendo os textos da Bíblia, mostrando que nós não vivemos mais debaixo da obediência da lei. Agora tem vários outros, tá? A lei de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai, aqui está onde ela foi dada, servia como um pacto entre Deus e Israel, estabelecendo princípios morais e espirituais para a nação. Veja só, trazia princípios morais e espirituais para a nação de Israel.
Enquanto a antiga aliança trouxe condenação, revelou o mal no homem, o homem estava condenado. A nova lei da graça traz vida e liberdade. Por quê? Porque nos redime daquela lei, trazendo agora a consciência, e em Cristo Jesus aquela lei foi cumprida. E a antiga lei era um pedagogo que nos levava a Cristo. A lei veio nos ensinar que nós precisávamos de Cristo, não nós, Israel. Hoje nós temos esse entendimento, mas trazia para Israel o entendimento de que precisava de alguém puro para o cumprimento dela e satisfazer a vontade de Deus na sua justiça. Através da morte de Jesus, a antiga aliança foi abolida e uma nova aliança foi estabelecida. Isso aqui eu vou ler com os irmãos, tá? Hebreus 8:13, Hebreus 9:15, vamos lá. Hebreus 8:13, tá? Hebreus, vamos lá. Hebreus 8, cadê? Aqui é Hebreus 8, 13. Opa, 13 aqui. Pronto. Vamos lá. Isso, abriu. Hebreus 8:13. Assim ele diz, um novo pacto. Ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Amém, irmãos? Está pronto para desaparecer. Veja só. Hebreus 8:13. Agora nós vamos para Hebreus 9:15. Hebreus, aqui 9 e aqui 15. Vamos ver o que diz? E por isso ele é o mediador de um novo testamento, para que por meio da morte, para a redenção da transgressão cometida debaixo do primeiro testamento, olha só que ele morreu pelas pessoas de lá, da antiga aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E os chamados, tanto eles como nós, porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Aí aqui vem uma observação que eu quero fazer com os irmãos, que diz assim, porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento, não é Novo. Vou dar um exemplo. Jesus, quando curou os leprosos, o que ele disse para eles? Vão, apresentem-se lá ao sacerdote, como é de costume, da lei. Quando ele vai no templo, ele vê que as pessoas estão cambiando, fazendo negócios ali com os animais que eram oferecidos no templo. Jesus pegou aquela vara, então, e foi para cima deles. Veio na sua morte. Veja que foi na morte dele que o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando agora um acesso ao Santo dos Santos, que antes era proibido. Ninguém tinha acesso a não ser Israel através de um sumo sacerdote. Amém? Então, quando na morte de Cristo, um novo testamento se fez, que é a graça, e a velha, então, acabou deixando de existir. Então, essa é uma observação para que os irmãos, quando leem Mateus, Marcos, Lucas e João, é Velho Testamento ainda, porém Jesus ensinando o processo da mudança. Ele veio ensinar o que a lei realmente representava, o que ela estava querendo mostrar, o que ela estava querendo ensinar. E na morte dele, então, se finda a lei da aliança de Israel, e agora vem uma lei para toda a humanidade, inclusive para Israel, que é aceitar a Cristo Jesus como o Filho de Deus. Tá? Vamos ler mais um outro que está em Romanos 7:6. Então nós vamos abrir Romanos, capítulo 7, verso 6. Tá? Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, que verso 6. Pode ser Romanos, verso 6. Isso. Diz, mas agora,
temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém, irmãos? Então, esse estudo aqui daí é para continuar, né? Dá para continuar bem, dá para se aprofundar bem melhor, mas eu estou trazendo para os irmãos só algumas coisas aí, né? Então já entendemos que a lei era somente para Israel e nunca foi para nós. Nunca. Nada da lei foi para nós. O que nós recebemos foi a fé que foi prometida pelo pai da fé lá em Abraão, né, que é o pai da fé, onde através dele todas as nações seriam abençoadas. Mas até que isso acontecesse, era necessário que Israel passasse por um processo, o povo de Deus passasse por um processo de purificação, de conhecimento, né, de que Jesus, um dia um Messias viria, né, o prometido viria para a salvação da humanidade. E os sacrifícios, oblações antigas, então, era um espelho daquilo que estava para acontecer. O verdadeiro Cordeiro Santo, sem mácula de Deus, seria entregue em favor de toda a humanidade. Tá? Então aqui, irmãos, eu acho que fica simples nós entendermos que a igreja hoje está vivendo sem compreensão de que as leis não eram para nós, então nós não precisamos pagar dízimo como devedores, né? Não estou dizendo aqui que as pessoas não têm compromisso com a obra de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós não devemos dízimo. Tá? Se você quiser dar uma quantia de 10% do teu salário por amor a Deus, por amor à obra, e não por obrigação, nem por constrangimento, nem por vaidade, não, por amor a Deus. Se você dá 10%, 12%, 13%, 50%, 100%, se quiseres dar 1%, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9 que Deus ama aquele que dá com alegria, não por peso, nem por constrangimento, nem por necessidade. Veja que a sua contribuição para a igreja não pode nem ser devido à sua necessidade. Entendeu? Se faço algo por amor, né? Então não existe aquela cobrança de Malaquias 3,10. Inclusive eu quero ler com os irmãos aqui, para deixar isso bem claro, o que diz em Malaquias 1:1. Vamos abrir aqui, Malaquias, capítulo 1, verso 1. Malaquias 1 diz assim, olha só, irmãos, a falta, porque bem que Oséias diz, né, que o povo de Deus sofre por não consultar as Escrituras. Diz assim, o peso da palavra de Deus para Israel por Malaquias. Para quem, irmãos? Para Israel. Veja só, o peso da palavra de Deus para Israel por Malaquias. Então todo Malaquias não foi escrita para nós. Cristo não tinha, entendeu? A graça ainda não havia chego. E mesmo se tivéssemos a graça e a carta fosse escrita depois, ela foi escrita para Israel e não para nós. Está entendendo? Então o peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Então aquele negócio, né? Malaquias dizendo, né? Quem roubarás a Deus, nos dízimos, a ofertas, vós todos, não era nem para nós, irmãos, era para Israel, era para os sacerdotes de Israel. Assim como faziam os filhos de Eli, né? Que deveriam ser homens justos e tal, eles roubavam as ofertas, deitavam-se com as mulheres, eram homens vergonhosos. Tanto que todos morreram, né? E ele nem descendente deixou. Morreu cego, sabendo que o último filho morreu, sentado numa cadeira, ele estava sentado, né? Ouviu a notícia de que o último filho tinha morrido, e ali ele também acabou padecendo. E foi dessa maneira, devido a ele como pai, ter negligenciado como sacerdote na época a correção dos filhos, né? Porque eles tocavam naquilo que era de Deus. Então, irmãos, nós não temos mais obrigação de pagar dízimo, nós não temos nada a ver com óleo ungido. Isso aqui é uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Se os irmãos derem uma olhada lá em Êxodo, lá em eu acho que é Deuteronômio, né? Agora não lembro, eu tenho anotado aqui, onde fala do óleo, tá? Que Deus mandou fazer,
aquele óleo ele era específico, inclusive Deus lá deu uma ordenança para que o óleo fosse feito, o óleo da unção, para a separação dos sacerdotes da tribo de Levi. Depois foi usado, o óleo era usado para a separação. Né? Hoje nós somos separados em Cristo Jesus através do Espírito Santo, nós não precisamos de óleo. Mas naquela época o Espírito não era derramado sobre toda a carne. Então o que acontece? Quando Deus mandava separar alguém, ia o sacerdote e ungia aquela pessoa com óleo. Era reis, profetas e sacerdotes. Só essas pessoas recebiam essa separação com óleo. Tá? Então nós não temos nada a ver com óleo, nós não temos nada a ver com dízimo, nós não temos nada a ver com guarda de sábado. Alguém pode dizer, mas o dízimo lá no começo foi dado por Abraão. Tá? Ele deu quantas vezes? Ele deu por qual motivo? Né? Então a gente nós não podemos pegar algo que está lá, fazer daquilo de uma lei para nós hoje. Foi dado por um motivo, por um propósito. Tá? É igual o dízimo, né? O óleo, nós não temos nada a ver com isso aí. Tá? O óleo foi feito por um motivo, por um propósito. Inclusive a Bíblia lá, onde fala, né, como Deus manda a Moisés pegar os perfumistas e tudo mais e fazer o óleo, ele diz assim, ó, e eu não quero que vocês ponham esse óleo em ninguém. E outra, eu não quero que vocês reproduzam um óleo parecido. E na continuação Deus manda fazer o incenso, né, para botar dentro do tabernáculo e diz, olha, eu proíbo qualquer pessoa fazer um incenso parecido, não era nem igual, é parecido, com o propósito de usar o incenso para si próprio. Então, irmão, tu vê hoje nas igrejas as pessoas usando óleo, né, e ungindo tudo e todo mundo, né, unge carro, unge casa, unge camisa, unge travesseiro. Irmão, isso não é Bíblia. E se nós olharmos no Novo Testamento, que eu já sei que alguém deve estar no pensamento questionando, né, que os discípulos usavam óleo, lá em Tiago fala, né, que o presbítero vá na casa de alguém orando, passando óleo, e aí ele diz assim, e a oração da fé o curará, não é o óleo. E o óleo ali, irmãos, se tu fizer um estudo mais aprofundado, sabe quando a pessoa se queima e usa aquele óleo de girassol, o outro usa o óleo não sei do que, eu acho que é arnica, não sei se é esse o nome, usa aquele óleo de babosa, então era um óleo medicinal. Veja que Maria, quando ela ungiu Jesus, era outra história, era um bálsamo, era para embalsamar, o próprio disse, ela já está me preparando para a minha morte. Amém? Então o óleo, irmão, não era para ungir as pessoas, para separar as pessoas. Hoje nós somos ungidos e separados pelo Espírito Santo. Então, quando você opta em seguir a lei, você escolhe seguir a lei, você está negando a Cristo. Em Gálatas 5, acho, ou em Gálatas 3 diz isso. Né? Gálatas 3, Gálatas e sensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Foi pela lei ou foi pela fé que vocês foram cheios do Espírito? Então, assim, irmãos, nós não podemos deixar levar pela religião sem consciência. Né? A Bíblia diz que a nossa fé ela deve ser uma fé racional. Racional é o seguinte, eu tenho que crer em Deus, mas eu tenho que ter razão, eu tenho que ter consciência. Quando a gente diz que o Espírito habita em nós, ele habita no nosso cérebro, na nossa consciência. Quando a Bíblia fala de coração, o coração não é o coração músculo, é o coração cérebro. Nós devemos pensar, estudar, olha, eu não sou de Israel, não sou israelita, eu sou um gentil, agregado no corpo da família de Deus através de Cristo Jesus, hoje eu sou um cristão, né? Procuro servir ao Senhor dentro das normalidades, dentro daquilo que o Espírito me consegue ser possível, porque todos nós pecamos, estamos em pecado o tempo todo, necessitamos da graça de Cristo e em arrependimento. Se o Senhor sondar o nosso coração e encontrar nele arrependimento, verdade e justiça, então nós somos perdoados. Né? Então, irmãos, eu não vou continuar o estudo, tá? Ele vai ficar bem grande, né? Tem bastante coisa ainda para a gente ler, ó, né? Bastante referências, mas eu quero deixar essas breves palavras para que os irmãos leiam. Procurem o entendimento, não se prendam a pastores. Né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, nenhum homem é pastor. Né? Veja que o pastorado é um dom, então nós recebemos um dom, nós não somos o dom.
Nós recebemos um dom. Todo pastor recebeu um dom. Então, o nosso pastor é Cristo. Não esteja sujeito a um ser humano como se fosse sujeito a Cristo. Nós devemos honrar, sim, os pastores, os presbíteros, os diáconos, pelo serviço que prestam, aqueles que vão levar os missionários, principalmente missionários, que muitas das vezes estão longe da família, levando a palavra. Nós devemos honrar, respeitar, auxiliar, ajudar, mas a nossa reverência, a nossa conduta de vida, ela tem que estar olhando para Cristo. Então esse negócio de estar sujeito ao homem, como se estivesse sujeito ao próprio Cristo, está errado. Amém? Eu sou pastor, recebi esse dom, fui ungido, tudo mais, não precisaria ser daquela forma, mas fui ungido a pastor e tal, pela graça de Deus, não sei, mas eu tenho um desejo muito profundo pelo estudo da Bíblia e vejo que as pessoas se prendem a homens como se o povo antigamente de Israel se prendia à lei. E Cristo veio nos dar liberdade, não libertinagem, liberdade, para vivermos uma vida livres nele, com uma consciência de que ele é o nosso sumo pastor, ele é o nosso salvador. Amém? Esse negócio de estar preso numa igreja porque Deus te trouxe para cá, porque aqui é o teu lugar, não. O teu lugar é no corpo de Cristo. Devemos congregar? Sim, devemos congregar. Devemos estar em algum local, congregar ou com os irmãos, ou em casas, ou em templos com garagem paga, ou um galpão que foi pago, ou uma sala comercial que está lá e os irmãos estão se reunindo. Mas reunir-se como igreja não é reunir-se debaixo de um teto, necessariamente. Reunir-se como igreja é se reunir com os irmãos. Claro que, obviamente, é muito mais fácil nós nos reunirmos em um ponto comum, porque nem sempre as casas estão abertas ou estão disponíveis, suas famílias têm suas necessidades, é um pouco diferente de antigamente. É válido sim, nós estamos... mas as igrejas que têm nomes, elas só para se diferenciarem entre si, porque a igreja de Cristo é uma só. Onde tiver um povo reunido em amor a Ele, ali é a igreja de Cristo. Onde tiver um povo que confessa que Cristo Jesus é Filho de Deus, que confessa que Ele ressuscitou no terceiro dia, Efésios 1,13, e esses estão selados, vivem verdadeiramente em Cristo, esses estão selados para o dia da glória e da redenção de Deus, como propriedade dele. Amém, irmãos? Espero ter trazido mais clareza do que confusão. Amém? Mas estão aí os textos da Bíblia. E tenha sempre em mente, nós não somos Israel. A não ser que você é descendente de Israel. Mas se você não é descendente de Israel, então aquelas leis nunca foram para você. Se um dia você foi descendente, também não é para você. Foi um dia para os seus antepassados, para aquele período. Hoje você também, se é descendente de Israel, tem que viver em Cristo Jesus. São os israelitas messiânicos, o judeu messiânico. Então, viver em Cristo, seja judeu, seja grego, seja medo, seja parto, seja quem for, devemos viver em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, espero ter trazido alguma clareza e ajuda àqueles que têm dúvidas em relação a isso. Que Deus abençoe. Vamos ler agora Romanos capítulo 6. Capítulo 6, aqui verso 14. Verso 14. E vamos ver o que diz aqui. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Amém? Então veja só, nós não estamos mais sob o domínio da lei, mas o domínio da graça. Veja que esse texto aqui de Romanos, Paulo não está escrevendo, serve para o nosso entendimento, mas ele está escrevendo para judeus.
Tanto que ele está dizendo, porque não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Serve para nós, mas ele está explicando isso para os judeus, que também vão ler e dizer, olha, nós não vivemos mais debaixo da graça. E nós que não éramos judeus, né? Aqui ele estava lendo para os judeus, né? E nós olhamos isso e entendemos, mas se eles que receberam a lei não estão debaixo, por que nós estaríamos? Então nós vivemos debaixo da graça e se optemos em não viver mais pela lei, com certeza não estamos pecando, porque a lei, a graça é superior à lei. Vivemos sobre ela, né? Sobre a tutela da lei, ou da graça, do Espírito, e não mais da velha aliança. Enquanto a antiga aliança exigia perfeita a nova lei, a obediência perfeita, a nova lei da graça oferece perdão e transformação pela fé em Cristo. Amém? Efésios 2,15. Vamos dar uma olhadinha em Efésios. Capítulo 2. Efésios. Aqui, Efésios 2, 15. Vamos lá. Efésios. Pegou Efésios 1,15. Vamos botar para 2 aqui, ó. Pronto. 2,15. E diz assim, ó. Abolido na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, ele pregou a paz a vós que estáis longe e aos que estáis perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos, não da lei, e dos profetas, não da lei, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício, a igreja, bem ajustado, unida, cresce para o cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito Santo. Amém? Veja que eu estou lendo os textos da Bíblia, mostrando que nós não vivemos mais debaixo da obediência da lei. Agora tem vários outros, tá? Ó, a lei de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai, aqui está onde ela foi dada, servia como um pacto entre Deus e Israel, estabelecendo princípios morais e espirituais para a nação. Veja só, trazia princípios morais e espirituais para a nação de Israel. Enquanto a antiga aliança trouxe condenação, revelou o mal no homem, o homem estava condenado. A nova lei da graça traz vida e liberdade. Por quê? Porque nos redime daquela lei, trazendo agora a consciência, e em Cristo Jesus aquela lei foi cumprida. E a antiga lei era um pedagogo que nos levava a Cristo. A lei veio nos ensinar que nós precisávamos de Cristo, não nós, Israel. Hoje nós temos esse entendimento, mas trazia para Israel o entendimento de que precisava de alguém puro para o cumprimento dela e satisfazer a vontade de Deus na sua justiça. Através da morte de Jesus, a antiga aliança foi abolida e uma nova aliança foi estabelecida. Esse aqui eu vou ler com os irmãos, tá? Hebreus 8:13, Hebreus 9:15, vamos lá. Hebreus 8:13, tá? Hebreus, vamos lá. Hebreus 8, cadê aqui? É Hebreus 8, 13. Opa, 13 aqui. Pronto. Vamos lá.
Isso, abriu, Hebreus 8:13. Assim ele diz, um novo pacto. Ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Amém, irmãos? Está pronto para desaparecer. Veja só. Hebreus 8:13. Agora nós vamos para Hebreus 9:15. Hebreus, aqui 9 e aqui 15. Vamos ver o que diz? E por isso ele é o mediador de um novo testamento, para que por meio da morte, para a redenção da transgressão cometida debaixo do primeiro testamento, olha só que ele morreu pelas pessoas de lá, da antiga aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E os chamados, tanto eles como nós, né? Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Aí aqui vem uma observação que eu quero fazer com os irmãos, que diz assim, ó, porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. O que isso nos deixa claro? Que o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos, após a morte de Jesus, na descida do Espírito Santo. Veja só, Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento, não é Novo. Vou dar um exemplo. Jesus, quando curou os leprosos, o que ele disse para eles? Vão, apresentem-se lá ao sacerdote, como é de costume, né, da lei. Quando ele vai no templo, ele vê que as pessoas estão cambiando, fazendo negócios ali com os animais que eram oferecidos no templo. Jesus pegou aquela vara, então, e foi para cima deles. A lei ele tinha que cumprir na sua morte. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento. A graça veio na sua morte. Veja que foi na morte dele que o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando agora um acesso ao Santo dos Santos, que antes era proibido. Ninguém tinha acesso a não ser Israel através de um sumo sacerdote. Amém? Então, quando na morte de Cristo, um novo testamento se fez, que é a graça, e a velha então acabou deixando de existir. Então essa é uma observação para que os irmãos, quando leem Mateus, Marcos, Lucas e João, é Velho Testamento ainda, porém Jesus ensinando, né, o processo da mudança. Ele veio ensinar o que a lei realmente representava, o que ela estava querendo mostrar, o que ela estava querendo ensinar. E na morte dele, então, se finda a lei da aliança de Israel, e agora vem uma lei para toda a humanidade, inclusive para Israel, que é aceitar a Cristo Jesus como o Filho de Deus. Tá? Vamos ler mais um outro que está em Romanos 7:6. Tá? Então nós vamos abrir Romanos, capítulo 7, né? Verso 6. Tá? Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, que verso 6. Pode ser Romanos, verso 6. Isso. Diz, mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém, irmãos? Então, esse estudo aqui daí é para continuar, né? Dá para continuar bem, dá para se aprofundar bem melhor, mas eu estou trazendo para os irmãos só algumas coisas aí, né? Então já entendemos que a lei era somente para Israel e nunca foi para nós. Nunca. Nada da lei foi para nós. O que nós recebemos foi a fé que foi prometida pelo pai da fé lá em Abraão, né, que é o pai da fé, onde através dele todas as nações seriam abençoadas. Mas até que isso acontecesse, era necessário que Israel passasse por um processo, o povo de Deus passasse por um processo de purificação, de conhecimento, né, de que Jesus, um dia um Messias viria, né, o prometido viria
para a salvação da humanidade. E os sacrifícios, oblações antigas, então, era um espelho daquilo que estava para acontecer. O verdadeiro Cordeiro Santo, sem mácula de Deus, seria entregue em favor de toda a humanidade. Tá? Então aqui, irmãos, eu acho que fica simples nós entendermos que a igreja hoje está vivendo sem compreensão de que as leis não eram para nós, então nós não precisamos pagar dízimo como devedores. Né? Não estou dizendo aqui que as pessoas não têm compromisso com a obra de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós não devemos dízimo. Tá? Se você quiser dar uma quantia de 10% do teu salário por amor a Deus, por amor à obra, e não por obrigação, nem por constrangimento, nem por vaidade, não, por amor a Deus. Se você dá 10%, 12%, 13%, 50%, 100%, se quiseres dar 1%, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9 que Deus ama aquele que dá com alegria, não por peso, nem por constrangimento, nem por, nem por necessidade. Veja que a sua contribuição para a igreja não pode nem ser devido à sua necessidade. Entendeu? Se faço algo por amor. Né? Então não existe aquela cobrança de Malaquias 3,10. Inclusive eu quero ler com os irmãos aqui, para deixar isso bem claro, o que diz em Malaquias 1:1. Vamos abrir aqui, Malaquias, capítulo 1, verso 1. Malaquias 1 diz assim, olha só, irmãos, a falta, porque bem que Oséias diz, né, que o povo de Deus sofre por não consultar as Escrituras. Diz assim, o peso da palavra de Deus para Israel por Malaquias. Para quem, irmãos? Para Israel. Veja só, o peso da palavra de Deus para Israel por Malaquias. Então, todo Malaquias não foi escrita para nós. Cristo não tinha, entendeu? A graça ainda não havia chego. E mesmo se tivéssemos a graça e a carta fosse escrita depois, ela foi escrita para Israel e não para nós. Está entendendo? Então, o peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Então, aquele negócio, né? Malaquias dizendo, né? Quem roubarás a Deus, nos dízimos, a ofertas, vós todos. Não era nem para nós, irmãos, era para Israel, era para os sacerdotes de Israel. Assim como faziam os filhos de Eli, né? Que deveriam ser homens justos e tal, eles roubavam as ofertas, deitavam-se com as mulheres, eram homens vergonhosos. Tanto que todos morreram, né? E ele nem descendente deixou. Morreu cego, sabendo que o último filho morreu, sentado numa cadeira, ele estava sentado, né? Ouviu a notícia de que o último filho tinha morrido, e ali ele também acabou padecendo. E foi dessa maneira, devido a ele, como pai, ter negligenciado, como sacerdote na época, a correção dos filhos, né? Porque eles tocavam naquilo que era de Deus. Então, irmãos, nós não temos mais obrigação de pagar dízimo, nós não temos nada a ver com óleo ungido. Isso aqui é uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Onde fala do óleo, tá, que Deus mandou fazer, aquele óleo ele era específico, inclusive Deus lá deu uma ordenança para que o óleo fosse feito, o óleo da unção, para a separação dos sacerdotes da tribo de Levi. Depois foi usado, o óleo era usado para separação. Né? Hoje nós somos separados em Cristo Jesus através do Espírito Santo, nós não precisamos de óleo. Mas naquela época o Espírito não era derramado sobre toda a carne. Então o que acontece? Quando Deus mandava separar alguém, ia o sacerdote e ungia aquela pessoa com óleo. Era reis, profetas e sacerdotes. Só essas pessoas recebiam essa separação com óleo. Tá? Então nós não temos nada a ver com óleo, nós não temos nada a ver com dízimo, nós não temos nada a ver com guarda de sábado. Alguém pode dizer, mas o dízimo lá no começo foi dado por Abraão. Tá? Ele deu quantas vezes? Ele deu por qual motivo? Né? Então a gente nós não podemos pegar algo que está lá, fazer daquilo de uma lei para nós hoje. Foi dado por um motivo, por um propósito. Tá? É igual o dízimo, né? O óleo, nós não temos nada a ver com isso aí. Tá?
O óleo foi feito por um motivo, por um propósito. Inclusive a Bíblia lá onde fala, né, quando Deus manda Moisés pegar os perfumistas e tudo mais e fazer o óleo, ele diz assim, ó, e eu não quero que vocês ponham esse óleo em ninguém. E outra, eu não quero que vocês reproduzam um óleo parecido. E na continuação Deus manda fazer o incenso, né, para botar dentro do tabernáculo, e diz, olha, eu proíbo qualquer pessoa fazer um incenso parecido, não era nem igual, é parecido, com o propósito de usar o incenso para si próprio. Então, irmão, tu vê hoje nas igrejas as pessoas usando óleo, né, e ungindo tudo e todo mundo, né, unge carro, unge casa, unge camisa, unge travesseiro. Irmão, isso não é Bíblia. E se nós olharmos no Novo Testamento, que eu já sei que alguém deve estar no pensamento questionando, né, que os discípulos usavam óleo, lá em Tiago fala, né, que o presbítero vá na casa de alguém orando, passando óleo, e aí ele diz assim, e a oração da fé o curará, não é o óleo. E o óleo ali, irmãos, se tu fizer um estudo mais aprofundado, sabe quando a pessoa se queima e usa aquele óleo de girassol, o outro usa óleo não sei do que, eu acho que é arnica, não sei se é esse o nome, usa aquele óleo de babosa, então era um óleo medicinal. Veja que Maria, quando ela ungiu Jesus, era outra história, era um bálsamo, era para embalsamar, o próprio disse, ela já está me preparando para a minha morte. Amém? Então o óleo, irmão, não era para ungir as pessoas, para separar as pessoas. Hoje nós somos ungidos e separados pelo Espírito Santo. Então quando você opta em seguir a lei, você escolhe seguir a lei, você está negando a Cristo. Gálatas 5, acho, ou em Gálatas 3 diz isso. Gálatas 3, Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Foi pela lei ou foi pela fé que vocês foram cheios do Espírito? Então, assim, irmãos, nós não podemos nos deixar levar pela religião sem consciência. Né? A Bíblia diz que a nossa fé ela deve ser uma fé racional. Racional é o seguinte, eu tenho que crer em Deus, mas eu tenho que ter razão, eu tenho que ter consciência. Quando a gente diz que o Espírito habita em nós, ele habita no nosso cérebro, na nossa consciência. Quando a Bíblia fala de coração, o coração não é o coração músculo, é o coração cérebro. Nós devemos pensar, estudar, olha, eu não sou de Israel, não sou israelita, eu sou um gentil agregado no corpo da família de Deus através de Cristo Jesus, hoje eu sou um cristão, né? Procuro servir ao Senhor dentro das normalidades, dentro daquilo que o Espírito me consegue ser possível, porque todos nós pecamos, estamos em pecado o tempo todo, necessitamos da graça de Cristo e em arrependimento. Se o Senhor sondar o nosso coração e encontrar nele arrependimento, verdade e justiça, então nós somos perdoados. Né? Então, irmãos, eu não vou continuar o estudo, tá? Ele vai ficar bem grande, né? Tem bastante coisa ainda para a gente ler, ó. Bastante referências, mas eu quero deixar essas breves palavras para que os irmãos leiam. Procurem o entendimento, não se prendam a pastores. Né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, nenhum homem é pastor. Né? Veja que o pastorado é um dom, então nós recebemos um dom, nós não somos o dom, nós recebemos um dom, todo pastor recebeu um dom. Então o nosso pastor é Cristo. Não esteja sujeito a um ser humano como se fosse sujeito a Cristo. Nós devemos honrar, sim, os pastores, né? Os presbíteros, os diáconos, pelo serviço que prestam, né? Aqueles que vão levar os missionários, principalmente missionários, né? Que muitas das vezes estão longe da família, levando a palavra. Nós devemos honrar, respeitar, auxiliar, ajudar, mas a nossa reverência, a nossa conduta de vida, ela tem que estar olhando para Cristo. Então esse negócio de estar sujeito ao homem, como se estivesse sujeito ao próprio Cristo, está errado. Amém? Eu sou pastor, recebi esse dom, fui ungido e tudo mais, né? Pela graça de Deus, não sei, mas eu tenho um desejo muito profundo pelo estudo da Bíblia e vejo que as pessoas se prendem a homens como se o povo antigamente de Israel se prendia à lei. E Cristo veio nos dar liberdade, não libertinagem,
liberdade, para vivermos uma vida livres nele, com uma consciência de que ele é o nosso sumo pastor, ele é o nosso salvador. Amém? Esse negócio de estar preso numa igreja porque Deus te trouxe para cá, porque aqui é o teu lugar, não. O teu lugar é no corpo de Cristo. Devemos congregar? Sim, devemos congregar, né? Devemos estar em algum local, congregar ou com os irmãos, ou em casas, ou em templos com garagem paga, né? Ou um galpão que foi pago, ou uma sala comercial que está lá e os irmãos estão se reunindo. Mas reunir-se como igreja não é reunir-se debaixo de um teto, necessariamente. Reunir-se como igreja é se reunir com os irmãos. Claro que, obviamente, é muito mais fácil nós nos reunirmos em um ponto comum, né, porque nem sempre as casas estão abertas ou estão disponíveis, né? Suas famílias têm suas necessidades, é um pouco diferente de antigamente. É válido sim, né? Nós estamos... mas as igrejas que têm nomes, elas só para se diferenciarem entre si, né? Porque a igreja de Cristo é uma só. Onde tiver um povo reunido em amor a Ele, ali é a igreja de Cristo. Onde tiver um povo que confessa que Cristo Jesus é Filho de Deus, que confessa que Ele ressuscitou no terceiro dia, Efésios 1,13, e esses estão selados, vivem verdadeiramente em Cristo, esses estão selados para o dia da glória e da redenção de Deus, como propriedade dele. Amém, irmãos? Espero ter trazido mais clareza do que confusão. Amém? Mas estão aí os textos da Bíblia. E tenha sempre em mente, nós não somos Israel, né? A não ser que você é descendente de Israel, né? Mas se você não é descendente de Israel, então aquelas leis nunca foram para você. Se um dia você foi descendente, também não é para você, né? Foi um dia para os seus antepassados, para aquele período. Hoje você também, se é descendente de Israel, tem que viver em Cristo Jesus, né? São os israelitas messiânicos, né? O judeu messiânico, né? Então, viver em Cristo, seja judeu, seja grego, seja medo, seja parto, seja quem for, devemos viver em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, espero ter trazido alguma clareza e ajuda àqueles que têm dúvidas em relação a isso. Que Deus abençoe.